Doutor Hélio Jansen, ele que é advogado da PAC, já se encontra aqui, sempre colabora com a gente quando o assunto é falar sobre direitos e deveres. E hoje não é diferente. Hoje ele vem para o nosso programa para falar sobre os 20 anos do Estatuto da Pessoa Idosa. Não é isso, doutor? Isso. Vamos já falar sobre esse assunto nos direitos e deveres, que começa agora. Olha só, garantir o direito das pessoas idosas. O Estatuto da Pessoa Idosa completa 20 anos e graças à lei. O Brasil avançou consideravelmente e é claro que nós estamos aqui para falar sobre esse assunto. Na verdade, garantir os direitos das pessoas, as pessoas com 60 anos ou mais, este, na verdade, é o objetivo do Estatuto da Pessoa Idosa, que completou 20 anos recentemente. E é importante que a gente analise tudo o que está acontecendo e o que não está acontecendo. E se essa lei realmente está sendo cumprida e quais são outros direitos que provavelmente tenham chegado. O importante é que você que está assistindo o nosso programa está vendo aqui o nosso advogado que veio hoje para nos ajudar relacionado a esse assunto. Por que eu gosto muito de chamar o doutor Hélio Jansen? Por que eu fico muito satisfeita quando ele vem para o nosso programa? Ele é uma pessoa que ele gosta muito da justiça de fato, onde ele fala dos direitos e ele realmente chama a atenção daquelas pessoas que muitas vezes não querem respeitar esses direitos. Os espaços que as pessoas têm que ter e quais são os seus direitos, muitas vezes você nem sabe quais são os direitos daquela pessoa e qual é o seu dever. E é por isso que muitas vezes você não estuda para isso. E aí a gente chama atenção para você assistir a TV, assistir o Bom Dia e estar a par dessas informações, não só nos Googles da vida, mas principalmente com profissionais aptos e que estão ali o tempo todo estudando e acompanhando essa lei. Porque muitas vezes a lei muda ali e esses profissionais é que estão estudando o tempo todo, estão na prática e analisando o que pode, o que não pode e o que deve ser e o que pode ser punido. Não é verdade, doutor? Primeiramente, meu bom dia. Bom dia. Bom dia, Vanuso. Sim, foi um avanço muito grande. Foi em 1º de outubro de 2003, exato 20 anos. Uma lei importantíssima que para garantir aquelas pessoas, uma dignidade, aquelas pessoas que muito contribuíram para a sociedade, agora estão no momento do seu descanso, no momento do seu lazer, né? Ou muitas vezes no seu momento de querer avançar um pouco mais em fazer o que não fez na juventude ou talvez lá nos seus 30 e poucos, 40 anos, mas querem fazer agora. Eu me lembro recentemente, não está com muito tempo, acho que você se lembra também, dentro de faculdades, pessoas que muitas vezes acham que um idoso não pode estar ali estudando, mas se ele quer, se ele se sente na condição, por que não? E muitas vezes é importante a gente chamar a atenção da população relacionada a esse assunto. 20 anos aí, que na verdade completou 20 anos recentemente, além de garantir os direitos também das pessoas idosas, a gente acaba de uma certa forma falando sobre um assunto que muitas vezes as pessoas não querem obedecer, as pessoas não querem respeitar. E a gente estava agora justamente falando que recentemente aconteceu, um tempo atrás aí, aconteceu um fato que veio à tona nas redes sociais falando sobre uma idosa que se sentiu incomodada dentro da faculdade, como se ela não tivesse o direito de estar ali estudando. E é um direito que todo mundo tem. E por que não dizer um direito da pessoa idosa também? Estudar. Às vezes você não teve a oportunidade de estudar quando você era mais jovem, e o quanto você não acrescenta na vida de um jovem como esse? O Estatuto da Pessoa Idosa garante isso também. Garante a liberdade religiosa, o estudo, o ambiente que ela quiser estar. Verdade. O ambiente que ela quiser estar. Como meu professor, na época que eu fazia direito, disse que o idoso, ele, por ser idoso, 60, 70 anos, ele não se tornou incapaz. Sim. Ele continua um adulto capaz plenamente de seus direitos e deveres. Entendeu? Quais são os avanços e o que a lei realmente traz para a gente como desafio, principalmente para vocês que são advogados? O que é mais difícil? O que a gente conquistou, na verdade, quais foram os avanços, mas o que se torna um desafio? Os avanços que aconteceram foi a questão da proteção, porque lá
no Estatuto da Pessoa Idosa, tem a questão da prevenção de crimes, né? Porque pegar o cartão do benefício daquele idoso, comete o crime, pode chegar até 5 anos de reclusão, abandonar aquele idoso, tudo isso foi um avanço e necessário, né? Necessário que, por coincidência, talvez foi sancionada pelo atual presidente, que na época já era presidente. Agora sim, e relacionado a desafio, o que as pessoas ainda continuam querendo desafiar e que para vocês também é muito difícil, ainda na terceira idade? É porque acho que... Parece que levam na brincadeira? Acho que o idoso só é peso, tem que ser abandonado, inclusive também é crime o abandono dele, também é crime. Teve alguma mudança, além destas que você já falou? Rapaz, o que eu vejo é mais fato ruim. É o desrespeito ao próprio Estatuto. O próprio Estatuto é uma lei muito concisa, uma lei que não tem deficiência nenhuma na sua construção, mas não vejo o respeito a ela como deve ser. Pois é, a gente tem visto vários avanços dentro da lei e isso é uma das coisas que acaba, de uma certa forma, chamando a atenção da gente. E aí, relacionado aos espaços, né, que as pessoas idosas possam ocupar. Isso tem acontecido, doutor? Esses espaços que elas possam ocupar? Ou ainda é de uma forma muito desrespeitosa? Elas estão ocupando mais espaços. Elas estão ocupando mais espaços e, como eu falei, é garantido pelo Estatuto que ela ocupa tem a liberdade religiosa, tem o direito de estudar, tem o direito do ambiente que ela quer estar. Muito bom. E assim, nesses últimos tempos, muitos idosos têm procurado vocês? Tem sim. Tristemente tem relatos significativos de desrespeito. Tem a comissão da OAB, da pessoa idosa, que cuida também disso, o Ministério Público, tem os conselhos da pessoa idosa, todos esses órgãos, o Ministério Público, o Conselho da Pessoa Idosa, a OAB. Relacionado, por exemplo, às vezes a pessoa ela mora num determinado local, um determinado ambiente, e muitas vezes ela não tem como chegar até os direitos dela, para cobrar esses direitos. A lei, de uma certa forma, pensou ou criou algo que possa também chegar até a casa dessas pessoas? Sim, a assistência médica, principalmente o benefício do INSS, a perícia médica, ela deve ir lá. Ela deve ir na casa daquele idoso. Então, o Estatuto da Pessoa Idosa, ele foi construído exatamente para dar suporte jurídico para aquele idoso ter toda a condição necessária de conforto na sociedade. Se ele não pode ir num ambiente para fazer qualquer procedimento, principalmente a questão previdenciária, a perícia deve ir lá. E se não for, tá cometendo, pode responder penalmente até. Verdade. E a gente chama atenção para isso porque a própria assistência social, né, pode criar essa situação de marcar presença na casa das pessoas, de analisar mais o que está acontecendo, porque muitas vezes você está passando por algum problema com os próprios familiares. Vanusa, um ponto interessante aqui do artigo 37 desse estatuto, porque tem aquelas casas de acolhimento, sim, né? Aí a lei determina até 70% daquele benefício para arcar com a despesa daquele idoso naquele estabelecimento. Se o idoso não puder, seu parente é obrigado a manter. Pronto, então as pessoas devem ficar atentas a respeito de todos esses direitos. E nesses 20 anos, né, a gente pode dizer que o avanço foi
maior do Foi que se significativo, mas a gente tem que sempre avançar mais e mais, né? avançar sempre é bom, nunca é demais. E assim, como advogado, tem algo assim que chama a sua atenção e que se você pudesse, você mudaria ou colocaria algo mais firme ali naquele momento? A construção da lei, a construção da lei tá boa. Ah, que bom. Eu só quero que ela seja respeitada e verdadeiramente aplicada. Olha só, porque assim, as penalidades muitas vezes passam em branco, né? É porque tem a questão da cultura popular, diz assim, vamos fazer lei para isso, lei para aquilo. Lei já tem demais. O que eu costumo dizer, vamos aplicar essa lei e respeitá-la. E ver ela acontecer, né? Exatamente. Porque no mundo que nós vivemos, algumas situações passam em branco. Exatamente. Às vezes a injustiça prevalece. Mas vamos lutar pela justiça, não é verdade? Sempre. Quem quiser entrar em contato com você, doutor? Minhas redes sociais, adv.heliojansen no Instagram, adv no Facebook, TikTok Hélio Jansen. Tá certo. E também o Plataforma X, que é o antigo Twitter, Hélio Jansen também. Muito bom. Direitos e Deveres volta na próxima semana.